Bom, parece que foi. Então vamos lá. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Qual é a ideia da questão? O cara fala que ele vai fazer uma apresentação e aí ele fala ali que é preciso fazer uma instalação do alto-falante. Para isso ele dá a velocidade do som, só que essa velocidade do som ela é muito menor do que a velocidade do sinal. E como a velocidade ela é muito menor, o que eu tenho? Eu acabo tendo que uma diferença no tempo de resposta. Ou seja, o sinal ele vai chegar muito mais rápido do que o som. Então ele pergunta qual que tem que ser a distância do cabo de eletricidade para que ambos cheguem no mesmo lugar. Então vamos lá. Primeiro passo que eu preciso saber aqui. Eu preciso saber qual é o tempo que o som vai levar para poder chegar no lugar. Então, vamos fazer aqui a nossa análise do nosso sistema. Então aqui primeiro para o som. Quais são os dados que eu tenho? Então velocidade do som. 3,4 vezes 10 a 2. Então 3,4 vezes 100, 340. Então 340 metros por segundo. E qual a distância dele? O som em um alto-falante está a uma distância de 680 metros. Então a distância 680 metros. Beleza. Sistema, movimento uniforme. Existe uma equação. No caso é a mesma equação, ela muda, né? Mas ela é a mesma, que é a equação do nosso sorvete. S igual a S0 mais VT. Ou seja, minha distância é igual à distância inicial mais velocidade vezes o tempo. Ele deu a distância inicial? Não. Então a gente considera como zero. Então, só pegar e substituir. Minha distância, vamos lá. Minha distância, 680. Já dá para olhar, né? 680 é o múltiplo de 340. Mas eu vou fazer aqui de qualquer forma. Então, 0. 340 está multiplicando, passa dividindo. Então, T é igual a 680 dividido por 340. Isso vai me dar 2 segundos. Ou seja, o que é 340 metros por segundo? A cada 1 segundo anda 340 metros. Se a distância é de 680, então ele vai andar 2 segundos. Então, beleza, eu sei que o som ele vai demorar um tempo de 2 segundos. E como ele pede o mesmo instante, então o tempo que a luz, a energia que tem que passar, também tem que ser de 2 segundos. Então, simples, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora, qual vai ser a minha velocidade que eu vou utilizar? 2,6 vezes 10 a 8. Então, vou botar aqui. Agora, para o sinal elétrico. Então, para o sinal elétrico, a velocidade vai ser de 2,6 vezes 10 elevado a 8. Beleza. Então, agora é só a gente substituir. Não tem distância, porque é exatamente a distância que a gente quer calcular, mas o tempo ele vai valer como 2, né? Afinal, o tempo ele é o mesmo, 2 segundos. Então, vamos lá. Tenho a minha equação. A minha distância é só jogar na fórmula e substituir. Então deixa eu fazer uma mutreta aqui, jogar para o cantinho. Show. Então vamos lá, isso vem para cá. Beleza. Eita, vamos que vamos. Então vamos lá, distância inicial 0. Velocidade vai ser exatamente aquele ali, 2,6 vezes 10 elevado a 8. E qual é o tempo que ele demorou? 2 segundos, né? Então vezes 2.
2,6 vezes 2, isso aí vai dar 5.2. Então eu vou ter 5.2 vezes 10 elevado a 8. Beleza, achei 5.2 vezes 10 elevado a 8, mas não tem nada. Quer dizer, tem esse 5.2 aqui, ó, mas ele está 10 elevado a 5. Como que eu vou achar a unidade de medida? Simples, ó. Olhando para o nosso sistema, a velocidade está em quê? Em metros por segundo. Tempo em segundo, distância em metros. Então eu achei esse cara em metros. Se eu quiser converter ele para segundo, ou melhor, para quilômetro, eu tenho que tirar 3 unidades. Que aí vai ficar quilômetro, né? Quilo são 3. 8 menos 3, 5. Então a resposta para a gente é a letra D, 5,2 vezes 10 elevado a 5. Tudo bem, gente? Dúvidas? O 3,6? Não tem 3,6. Ah, sim. Aqui eu posso ter multiplicado, só multipliquei por questão de espaço. Aqui, ó. 5,2 vezes 10 elevado. Não, porque você está mudando só a potência. Ó, quilômetros. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Tirei 3, né? Tirei 1000 para poder transformar em quilômetro. Show? Então, vamos para outra questãozinha. Essa aqui já começa a entrar a parte de elétrica. Como eu falei, peguei umas questões aleatórias, né? Para dar para a gente revisar pelo menos uma quantidadezinha boa. Então, os fornos domésticos de micro-ondas trabalham em uma frequência de onda eletromagnética que atua fazendo rotacionar as moléculas de água, gordura e açúcar, e, consequentemente, fazem com que os alimentos sejam aquecidos. Os telefones sem fio também usam ondas eletromagnéticas na transmissão de sinal. As especificações técnicas desses aparelhos são informadas no quadro 1 e quadro 2. Então eu vou fazer uma melhoria nesse cara aqui. Eita, peraí que fiz besteira. Então, aqui está o texto. A primeira tabela, a segunda tabela. E aqui está a resposta. Pronto, mais organizadinho. Então ele fala para mim, os telefones sem fio também usam ondas eletromagnéticas de transmissão de sinal. As especificações técnicas desses aparelhos são informadas no quadro 1 e quadro 2. Então, falar, o motivo de a radiação do telefone não aquecer como a do micro-ondas é que... Então, ele deu vários aqui, ó, ele deu a potência, a frequência, a modulação, a frequência de operação e tudo mais. Então, aqui a gente tem um conceito chamado de espectro eletromagnético, que foi algo que o terceiro ano ficou vendo isso mais do que tempo, né? Então, qual é a grande sacada? Quando eu emito uma onda eletromagnética, o que vai influenciar sobre ela é a minha frequência. Então, o espectro eletromagnético ele apresenta uma faixa muito grande. Deixa eu ver se eu acho. Aqui não. Deixa eu ver se eu acho uma fotinho bonitinha. Costumava usar com o pessoal. Pode ser essa aqui. Ou não.
Deixa eu ver uma melhor foto. Essa aqui, ó. Que era algo que o pessoal já está mais familiarizado. Então, como funciona? As ondas eletromagnéticas, ou melhor, o espectro eletromagnético, ele depende exclusivamente da frequência. Ou seja, é como se eu estivesse emitindo luz, só que em diferentes frequências. Então, o que acontece? Aqui, repara, eu tenho o que eu chamo de radiação não ionizante, a radiação ionizante. Então, o que acontece? Quanto maior for, aqui, para a esquerda a gente está aumentando o comprimento de onda, para a direita a gente está diminuindo a frequência. Então, quanto menor for essa frequência, maior é o comprimento de onda. E aí acontece o quê? Mais tranquilo vai ser essa radiação. Ou seja, uma radiação de ondas baixas são ondas que apresentam 10 metros de altura, né? Pelo menos aqui, no caso, só fazer a conta, mas geralmente 2, 3 metros. E o caso, por eles serem muito grandes, eles passam pela gente. Então a gente não sente. Então, conforme você vai diminuindo esse cara, ou seja, vai aumentando essa frequência, e o comprimento de onda ele vai diminuindo, você vai fazendo com que essa frequência, esse comprimento de onda, ele se torne cada vez menor, e vai chegar um momento que esse comprimento de onda ele vai ter, por exemplo, o tamanho de um átomo, o diâmetro de um átomo, o diâmetro de uma molécula, e aí ele vai deixar de ser não ionizante, ou seja, o que é ionizante? Não gera íons. Lembra lá da química, né? Quando você arranca um elétron de um átomo, você gera íons com esse átomo. Você torna ele um cátion ou um ânion, né? Se você arranca ou dá elétrons para ele. Então esse cara começa a se tornar uma radiação ionizante, que é de onde a gente vem o raio-x, ultravioleta, o raio gama. Então o raio-x é onde tem ali, a gente consegue ver, né, o osso e tudo mais, que em grande quantidade pode gerar câncer na pessoa. O ultravioleta, a gente fala, né, de câncer de pele e tudo mais. E repara que o infravermelho ele está mais à direita do que o rádio, né? Porque ele fala ali que são dois equipamentos. Ó. Um é o micro-ondas e um telefone. O telefone opera a ondas de rádio, ou, né, ondas baixas aqui. Já o micro-ondas ele vai ter uma frequência um pouquinho maior. Acontece que essa frequência aqui, para poder funcionar o micro-ondas, ele apresenta um tamanho específico que faz com que as moléculas de água vibrem. Então o tamanho que ele tem é específico para a molécula de água vibrar. Então isso não está associado, digamos, à energia ou algo do tipo. Então vamos ver as respostas. O ambiente no qual o telefone... o motivo de que a radiação do telefone não aquecer como do micro-ondas é que o ambiente do qual o telefone funciona é aberto. Não. B. A frequência do alimento é 60 Hz para 2 aparelhos. Também não. Isso aqui não quer dizer nada. Vamos ver o resto para ver se é melhor ou não. A potência do telefone sem fio é menor do que a do forno. Potência não tem nada a ver, é a frequência, tá bom? D. O interior do forno reflete as micro-ondas e as concentra. Pode ser. Ele vai refletir mesmo e concentrar. Mas vamos ver o resto. A modulação das ondas do forno é maior do que a do telefone. O módulo da onda, não. Né? Se a gente for olhar, o módulo da onda, tamanho da onda ele vai ser menor, ó, cada vez menor. Então, a que mais se encaixa vai ser esse fato aqui dele refletir. Mas não é o fato dele refletir que vai fazer com que o alimento cozinhe ou não. Né? Esse até é um prêmio, que é o chamado de prêmio efeito fotoelétrico, ou seja, ele só funciona com determinadas faixas de luz, determinadas frequências. Né? E o interessante que a gente tem do micro-ondas, que toda essa energia gasta aqui no micro-ondas, a maior parte da energia gasta para aquela luzinha que fica ligada. Ele quase não gasta para poder gerar o processo lá de micro-ondas. Então a resposta ideal é a letra D. Tudo bem? Dúvidas?
O importante é entender essa parte de espectro. Certo? Marino está tranquilo que o Marino já estudou. Cansado de ver isso. A gente ficou quase um mês inteiro só vendo isso. E as demais? Dúvidas, gente? Jennifer, Anne, Giovanna? Então vamos para o próximo. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com uma determinada massa e com 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que forneceu maior quantidade de energia às amostras, cedeu energia às amostras de maior massa em mais tempo, forneceu a maior quantidade de energia em menor tempo, cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente, forneceu a menor quantidade de energia das amostras em menor tempo. Então vamos lá. Eu estou aquecendo um objeto a 10 graus. Se eu estou aquecendo, isso me lembra uma parte da física chamada calorimetria. O que é a calorimetria? A calorimetria é o estudo do calor. E como estudo do calor, a gente tem duas formas para estudar o calor. O nosso quimacete e o nosso quimulé. O quimole. Aqui é delta. Deixa eu ver. Mais fácil botar na equação. Então a gente tem o primeiro e temos o segundo. Que é igual a ml. O primeiro ele está associado a uma mudança de temperatura, que é o que está acontecendo, porque ele fala que está aquecendo. Em nenhum momento ele falou que derreteu. Tudo bem? O segundo ele fala quando o material muda de estado físico. Então vamos lá. O que eu preciso identificar sobre cada um deles? O que são cada uma dessas letras? Então eu vou escrever aqui no cantinho. O M ele vai representar a massa. Então, o M ele é a massa em gramas. Vou fazer assim que vai ficar mais fácil. Vou botar a unidade de medida entre parênteses e boto o valor na frente. O C ele representa, ele é dado por cal por grama grau Celsius. E ele é dado, ele é o chamado nosso calor específico. E o que representa o calor específico? Representa a quantidade de energia necessária para aquecer 1 grama em 1 grau Celsius do material. Ou seja, eu pego 1 grama de ferro e para esse ferro variar 1 grau Celsius, quanto que eu tenho que gastar de energia? Em resumo, é isso que eu estou dizendo, que é a letra. Então, vou botar aqui. Vou botar com uns 25. Pronto. Então, vamos lá. O que faz com que ele se torne mais eficiente? Mais eficiente tem aí 2 preceitos: potência e rendimento. Então vamos ao conceito de potência. Potência, ela vai ser a energia liberada por um tempo. Ou seja, um carro 3.0 ele é muito mais potente que o 1.0 porque ele libera muito mais energia do que o 2.0, 1.0. Por consequência, ele consome mais gasolina. Mas a potência é isso. Já o rendimento, ele vai ser
a porcentagem percentual de energia aproveitada. Ou seja, o quanto que eu estou aproveitando de energia. 50%, 40%, 20%. Esse é o conceito de rendimento. O forno mais eficiente é aquele forno que vai aproveitar mais a energia, certo? E não vai desperdiçar. Então vamos lá. Fornece a maior quantidade de energia às amostras? Não necessariamente. Não necessariamente. B. Cede energia às amostras de maior massa em mais tempo. Maior massa significa que a quantidade de calor vai ser maior, então isso não faz muita diferença. Fornece a maior quantidade de energia em menor tempo. Se ele quer fornecer a maior quantidade de energia em menor tempo, ele é potente, mas não significa que ele é econômico. Tudo bem? Eficiência está associada à economia. Um carro 4.0, 3.0, ele é mais potente que 1.0, mas ele não é mais econômico. Cede energia às amostras de menor calor específico mais lentamente. Então, ele vai falar, se ele vai ceder energia às amostras de energia, cede energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Se ele vai ceder calor, significa que ele vai, em energia pouca, né? Significa que ele vai estar cedendo muito devagarzinho. Então, talvez não seja muito eficiente. Fornece a menor quantidade de energia às amostras em menor tempo. Fornece a menor quantidade de energia às amostras em menor tempo. A princípio, a ideia poderia ser a letra E, porque ele vai fornecer pouca energia em pouco tempo. Ou seja, pensa lá, eu não preciso de muita energia para aquecer. Com pouca energia ele já aquece. Então, a princípio, ele seria mais eficiente. Então, alguma dúvida? Eu chutaria aqui a letra E. Depende. Pensa, por exemplo, no feijão. Né? Se você coloca lá, pensa no feijão, você vai colocar a panela no fogo alto e no fogo baixo. Você bota no fogo alto, você vai estar liberando muita energia. Mas no caso, você está certo, vai fornecer a maior quantidade de energia em menor tempo. Ok. Tá meio estranho, porque na verdade ele deveria ser mais potente, não necessariamente mais eficiente. Né? O português aqui não. Sim, sim, quanto maior. É, é verdade. Ok, me convenceu. Mais alguém com outra opinião? Concordo que seja a letra C? Todo mundo? Foi? Então vamos lá. Então letra C. Certo? Ou seja, ela vai ser mais potente, mas tem que lembrar que esse conceito também, ó, como ele libera muito mais energia em pouco tempo, então na verdade ele vai ser mais potente, ele vai consumir mais energia. Mas o conceito dela está certo, a gente utilizou. Ok. Então vamos lá. Próxima questão. Deixa eu ajeitar aqui a questão. Então pronto. No dia a dia, deparamos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos, e por isso não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor,
que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração numa indústria elétrica. Então vamos entender ali como que ocorre o processo de geração de eletricidade. Então ele tem aqui, ó, entrada do combustível, e aí você tem o gerador a diesel. Então você vai gerar a primeira, você vai aquecer ali, né? O diesel, ele funciona através da queima. Então você acaba gerando calor. E aí o que ele fala? Ele fala que tem uma recuperação desse calor. E esse calor, né, ó, gases de exaustão, ele vai para uma turbina onde vai ter um segundo gerador. Então qual é a ideia? A ideia é como se você espremesse a laranja o máximo que você pudesse. Então se essa energia ela vai ser utilizada, né, você vai gerar calor. Em vez de você jogar esse calor fora, você pode acabar utilizando esse calor para gerar mais energia, ou pelo menos para pré-aquecer, né? Porque como funciona essas caldeiras? O diesel, no caso ali não é o caso do diesel, mas outros processos como refinaria de petróleo ou algo do tipo, você não pode pegar o petróleo e colocar ele para queimar direto. Ele tem um processo de aquecimento, ou seja, o petróleo vai aquecendo aos pouquinhos. Então, semelhante a esse cara, o que você faz? Em vez de você jogar o calor totalmente fora, você pode reaproveitar esse calor para ele gerar esses processos mais iniciais. Então, você economiza energia. Então, ó, em relação ao processo secundário de aproveitamento da energia ilustrada na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia. Então, ele está falando da perda global. Ela é reduzida, ou seja, onde a energia estaria sendo perdida. Ela estaria sendo perdida onde eu estaria gerando ali calor, né, energia térmica, em energia elétrica. Então, no caso, vai ser, ou no caso, cadê? Recuperação, turbina. Bem que eu posso utilizar o vapor, vai gerar uma turbina. Então eu teria uma energia térmica se convertendo em uma energia mecânica. Mecânica eu digo com relação ao movimento. Aqui meio que eu pulei alguns passos. Mas se a gente fosse analisar, eu teria o quê? O combustível entrou. No momento que o combustível entra, eu tenho uma reação química. Porque o combustível ele vai se deteriorar. No processo de combustão ele vai gerar calor. Então a reação química ela vai gerar calor, ou seja, vou ter uma reação térmica. Essa reação térmica vai me gerar uma turbina, por exemplo, que é uma energia mecânica. Dessa energia mecânica eu iria para a energia elétrica. Ou seja, tem alguns processos nesse meio do caminho. E aí eu pego esse calor, transformo ele em movimento de novo e depois em eletricidade. Então eu vou ter uma energia térmica em energia mecânica. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então a resposta seria a nossa letra A. Dúvidas? Todo mundo? Marinha, todo mundo concorda? Todo mundo aprova? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa de 90 kg substitui uma bomba de sistema de refrigeração de massa de 360 que está danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso, em sentido da estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Em relação à estação, qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação? Então aqui a gente tem uma parte da matéria da física mecânica relacionada à quantidade de movimento ou quantidade de momento. Né? Se eu não me engano, a gente chegou a ver isso, mas a gente viu muito por alto. Mas o que é a quantidade de movimento?
A quantidade de movimento é a tendência do corpo de manter o movimento. Então, a quantidade de movimento ela é dada pela letra Q, e a quantidade ela vai ser a massa vezes a velocidade. A questão é, assim como a energia se conserva, ou seja, a gente resolve muitos exercícios utilizando energia, e a própria utilizando a cinemática, nós temos que a quantidade de movimento ela também se conserva. Então eu posso utilizar a conservação do movimento para resolver isso. E como eu faço? Eu faço o mesmo esquema que eu tenho da energia, né? Eu vou analisar o meu antes e vou analisar o meu depois. Então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quem eu tenho antes? Eu tenho o cosmonauta e eu tenho a bomba do sistema de refrigeração. Então minha quantidade do cosmonauta, vou botar cos para não ficar muito grande, mais a quantidade da bomba, vou botar bom, é igual à quantidade do cosmonauta mais a quantidade da bomba. E aí o que vale a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Então vamos substituir. Então a massa do cosmonauta vezes a velocidade do cosmonauta, massa da bomba vezes velocidade da bomba, é igual a massa do cosmonauta vezes velocidade do cosmonauta. Por que eu botei um asterisco aqui, ó, uma setinha? Para significar que a velocidade antes é diferente da velocidade depois. Tudo bem? Só para botar isso. Mais massa da bomba vezes velocidade da bomba. Perfeito. Então vamos lá. Ele fala para a gente, ó, o que o enunciado nos fornece de dados. Ele fornece a massa dos dois e ele fornece a massa da bomba, velocidade da bomba. E ele fala que os dois estão em repouso. Ó, estão em repouso. O que significa repouso? Repouso é parado. Certo? Não está em movimento. Se ele está parado, quanto que vale a velocidade do cosmonauta? Quanto que vale a velocidade da bomba? 0, né? Então, esse cara vale 0. Velocidade da bomba também vai valer 0. E aí eu já vou aproveitar e já vou botar outro, que é a velocidade da bomba, linha, depois do choque, ela é 0,2 metros por segundo. Então, o que a gente faz agora? Substitui. Então vai ficar massa do cosmonauta 90, velocidade do cosmonauta 0, massa da bomba 360, velocidade 0, massa do cosmonauta 0, velocidade do cosmonauta é o que eu quero achar, né? Então velocidade do cosmonauta. Massa da bomba 360, velocidade do cosmonauta 0,2. Então agora é só resolver. 0 é igual 90 vezes velocidade do cosmonauta, 360 vezes 0,2 dá 72. Então está multiplicando, vai passar para o outro lado subtraindo, então velocidade do cosmonauta vai ser igual, já vou passar tudo de uma vez, menos 72 dividido por 90. Né? Passa por 72 para lá e divide por 90. Isso aqui vai dar 0,8. Por que que no caso eu achei uma velocidade negativa? Então vamos lá de novo. Quando eu analiso como a conservação de momento ela se mantém, eu vou ter o seguinte caso. Que quando eu empurro alguém para frente, a tendência é a pessoa se deslocar para trás. Ou seja, a tendência é manter o movimento. Que é exatamente isso que vai acontecer aqui, ó. Na fotinha aqui do foguete. Ó, como que o foguete ele vai para frente? Ele queima o combustível, que joga ele para trás, por consequência o foguete vai para frente. Então a velocidade negativa, assim como a gente achou no exercício da aceleração, só indica que o sinal é contrário. Só isso. Certo? Algumas dúvidas?
Geralmente cai mais cinemática, energia, mas geralmente esse cara pode cair sim. Pode cair uma ou outra questão dele. Certo? Alguma pergunta, gente? Marina, tranquilo? Dando para entender? Então vamos lá, mais uma questãozinha para a gente fechar, pelo menos hoje. Continuaremos semana que vem, claro. Então aqui temos outra questãozinha. Deixa eu dar uma organizada nesse cara. Show. Então aqui já deu uma organizada, dá uma aumentadinha. Então ele fala o seguinte: o manual que acompanha a ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica de uma caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então ele pergunta: o valor da pressão da ducha está associado a que altura? Então o valor ele sempre vai estar associado à entrada e à saída. Ou melhor dizendo, qual é o nível mais alto de água? O nível mais alto de água é esse cara aqui, ó. É aqui onde está o meu nível da água. E qual é o nível que a água vai sair? A água vai sair nesse nível aqui, ó. Essa é a saída da água. Aqui tem um sifão e ela vai descer por aqui. Então a altura que eu estou analisando é exatamente a altura entre esses pontos. Ou seja, vai ser a altura 3. Então tanto faz se eu pegar isso aqui e levantar aqui para cima. A parte de baixo eu desconsidero. Eu não levo ela em consideração. Mas geralmente, por que por exemplo, uma pia, né, ele costuma ter exatamente esse sifão aqui? Não sei se a gente já viu, por exemplo, aqui, ó. Por que a pia, deixa eu ver se eu acho uma figura mais bonitinha, assim, ó. Já que eu não levo em consideração esse efeito, por que eu costumo, por exemplo, na pia, ter essa curvatura aqui, ó, igual que eu tenho nessa figura? Simples, porque se isso aqui fosse reto, toda a água que estaria aqui, ela iria descer. Tem problema fazer isso? Problema nenhum. Só que a questão é o quê? A pia, ela está conectada geralmente ao esgoto. E se esse cara está livre, significa que o ar do esgoto está livre. Ou seja, o ar do esgoto ele pode vir e sair pela pia. Então, quando a gente coloca um sifão desse, é exatamente para quê? Porque quando a água desce, a água fica parada aqui embaixo, ó. Ela fica empoçada aqui embaixo. E nisso que ela está empoçada, não tem como esse cheiro ruim descer para depois subir. Então esse sifão ele tem apenas uma questão estética para evitar de ter um cheiro ruim na pia. Mas no caso, olhando aqui para a nossa questão, eu sempre vou me basear na altura da caixa d'água e aonde está saindo a minha água. Então a altura que faz referência a esse cara é a minha altura 3. Então vai ser esse caso a minha letra C. Dúvida, gente? Fala. Nesse caso não. Você vai ter o efeito da pressão atmosférica. Sim. Né? Por exemplo, é igual um chuveiro. Se você tomar um banho, digamos, a caixa d'água, você tem uma casa que a casa tem, sei lá, 3 andares.
Se a caixa d'água está no último andar e você tem um chuveiro no primeiro, no segundo e no terceiro, se você for tomar banho no primeiro andar, você vai sentir a água muito forte, porque ela vai ter uma pressão muito grande, né? Isso vai ser o efeito da velocidade, ou seja, você vai sentir que ela vai ter uma força muito maior, diferente se você tomar um banho, digamos, no terceiro andar, perto ali da caixa d'água. Mas isso assim não influencia em nada, né? A ideia do sifão é exatamente para isso, para você evitar que o ar volte e que você tenha um mau cheiro, por exemplo. É a mesma coisa que a gente tem no vaso sanitário, né? Quando a gente dá descarga, a água ela vai e depois volta um pouquinho de água. Exatamente para ter isso aqui, ó. Porque senão o cheiro ele ia voltar, né? E aí não ia ser bom, digamos assim. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Marina, tá quieta. Eu mutei você, mas você pode falar. Tudo bem? Giovana, alguma pergunta? Anne? Certo, então? Ah, pode perguntar. É essa a ideia. É exatamente tirar a dúvida. Então, gente, a gente termina por aqui. Né? Eu acho que deu para fazer uma quantidade boa. Fizemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões. Tá bom, né? Para 1 hora mais ou menos. E semana que vem a gente continua. Se quiserem aparecer, estão convidadas. Aí eu mando link para a Anne passa para você, Giovanni. Sinta-se à vontade. Nada, tamo aí. Certo, Marina? Então, tenta fazer os exercícios em casa. Tenta fazer depois. Dá uma olhadinha direitinho. E aí, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. Show? Então, por hoje é só. Certo? Continua.